Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Graças a Deus por mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Amados irmãos, nós estamos tendo o privilégio ao longo desse trimestre de estudarmos o livro de Levítico. O pastor Claudionor de Andrade nos proporcionou esse presente. Nossa revista é a revista publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesse trimestre estamos estudando sobre adoração, santidade e serviço. Muito interessante, porque nós estudamos aqui sobre o livro de Levítico, um livro que praticamente regulamenta os cultos, o modelo de adoração fornecido por Deus a Moisés. Estudamos sobre a figura dos ministros do culto levítico, que eram basicamente os sacerdotes e sumo sacerdote, bem como os levitas. Aprendemos que todo homem ocupado no serviço do tabernáculo e futuramente do templo deveria ser um levita, e que aqueles que seriam designados para sacerdote e sumo sacerdote deveriam ser oriundos, além da tribo de Levi, deviam ser da família de Arão. Estudamos isso também. Estudamos sobre o parâmetro de funcionamento desse templo, que era a santidade ao Senhor. Também estudamos. E estudamos também sobre alguns objetos que pertenciam a este tabernáculo e futuramente ao templo. Por exemplo, já estudamos sobre o holocausto e sabemos que o tabernáculo ele era cercado, também por uma espécie de cortina, e tínhamos ali o pátio, O pátio ficava fora do tabernáculo. Nesse pátio nós tínhamos o altar do holocausto, já falamos sobre o holocausto. Ali tinha a bacia logo à frente, onde os sacerdotes se lavavam para participarem deste ritual. E aí sim você passava por uma cortina e entrava pela porta do tabernáculo. E ali dentro do lugar santo, que era o primeiro ambiente dentro do tabernáculo, nós tínhamos, logo na entrada, nós tínhamos à direita a mesa com os pães da proposição, à esquerda nós tínhamos o candelabro, próximo ao véu que separava o lugar santo do Santíssimo, nós tínhamos o altar do incenso, e lá dentro nós tínhamos a arca contendo a vara de Arão, as tábuas do testemunho, que eram as leis de Deus entregues ali a Moisés, e também tínhamos ali uma porção do maná, que ficava dentro da arca. Muitos desses objetos se perderam ao longo do tempo. No futuro só estaria ali as tábuas do testemunho, a vara de Arão havia desaparecido, e essa porção de maná também. Tudo bem. Bom, então, queridos, hoje nós vamos tratar de um dos objetos que estavam dentro desse tabernáculo. Já dissemos aqui em outros vídeos que tudo isto convergia para Cristo. Tudo convergia para Cristo. E já tratamos em lições aí anteriores sobre o altar do holocausto. E hoje nós vamos falar sobre a lâmpada que deveria arder continuamente ali no lugar santo. Então, no lugar santo, repetindo, nós tínhamos à direita a mesa dos pães da proposição, com 12 pães ali ordenados, que semanalmente eram trocados. À esquerda nós tínhamos esta peça interessante chamada candelabro. Então, vamos começar sobre o que era o candelabro. A nossa lição, ela nos diz na introdução que o candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro e pela luz que ele emitia. Então vamos colocar, era o objeto de iluminação do lugar santo. Ok. Ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico,
o seu brilho singular e constante indicavam que todas as obrigações sacerdotais e congregacionais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. Muito bem, como foi fabricado este candelabro? Primeiro, ele foi fabricado segundo determinações divinas. Isso nós aprendemos também. Não era Moisés que inventava, os sacerdotes que inventavam, não. Havia um modelo de Deus para aquilo ali. Ok, conforme consta lá de Êxodo 25, 31. Então, segundo a determinação divina, os artífices, e aí nós sabemos que 2 homens foram dotados de sabedoria e de entendimento em toda obra de artifício, né? Esses homens eram Bezaleel e Aholiabe, né? Foram homens designados por Deus, vocacionados por Deus, preparados por Deus e autorizados por Deus para a confecção, né, dessas mobílias que ficavam dentro do tabernáculo. Não era qualquer pessoa que fazia e não era também segundo o modelo que cada um se propunha a fazer, mas Deus havia dado um modelo. Então, esses homens, eles precisaram de 35 a 40 quilos aproximadamente de ouro, que era mais ou menos um talento de ouro, 35 a 40 quilos para a confecção. Toda a peça, nós temos até uma foto, não sei se vai dar para aparecer bem, eu vou tentar aqui, não é, mostrar esse candelabro. Você pode, olha, eu vou colocar em diferentes posições aqui, porque de repente não aparece bem. Mas, se não aparecer bem aí no vídeo, você pode colocar na internet candelabro, imagens, e você vai ver esta peça. Então, ela era uma peça rigorosamente simétrica e harmônica, não é? Ela era toda de ouro batido, de uma peça só, ela não tinha emendas, ela era uma peça só, né, de ouro batido. Ok. E a sua luz deveria brilhar com intensidade e perfeição. Por isso que essa peça era rigorosamente simétrica e harmônica. Então, o Senhor tinha dado as medidas, não é? E mostrando que ela tinha, né, 3 braços, 6 braços para um lado, 6 braços para o outro, não é? Então, ela toda montadinha assim. Muito bem. Este candelabro era alimentado por azeite. Por azeite. O azeite batido, um azeite de qualidade, não é? E essas lâmpadas eram acesas geralmente ao pôr do sol e durante toda a noite até o nascer do dia elas iluminavam aquele tabernáculo. O azeite, nos diz a lição, para as lâmpadas foi trazido voluntária e generosamente pela congregação de Israel. Os irmãos vão anotando essas coisas. Nós precisamos primeiro descrever como era esse objeto tão especial. Ok, ele lembrava aos filhos de Israel da sua consciência de missão profética. Também outra observação que está aqui na nossa lição. Ok, o lugar que ele ocupava no tabernáculo. Para quem entrava no lugar santo, o candelabro de ouro ficava do lado esquerdo ou na parte sul do tabernáculo. Então, quem entrava, a mesa dos pães da proposição estava à direita e à esquerda o candelabro, que era, vamos dizer, uma lamparina maior, vamos chamar assim, que iluminava aquele tabernáculo. Ok, ele tinha um lugar definido. Para que esse brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do tabernáculo, do candelabro. Outro ponto muito interessante. Então, queridos, no nosso subsídio bíblico didático também tem outra observação, e daqui nós vamos tirar daqui a pouco as nossas aplicações. Os sacerdotes deviam administrar as lâmpadas. Não era o sumo sacerdote, eram os sacerdotes
até porque tudo que se operava no lugar santo e no pátio, que era no caso do altar do holocausto, ficava sob gerência dos sacerdotes. Agora, no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote. Então, os sacerdotes deviam administrar as lâmpadas. Eles deviam cortar os pavios queimados com aquela peça que era tipo uma tesourinha chamada espevitador, limpar os castiçais e colocar neles o azeite, desde a tarde até a manhã. Tal é o trabalho dos ministros do Evangelho, que aí nós vamos ver esta aplicação. Pronto, irmãos, então nós já dissemos aí onde ficava, não é, o candelabro, que era no lugar santo, já dentro do tabernáculo, né? Depois dele ali nós tínhamos a porta. Então vamos raciocinar com o lugar santo. Nós temos você entrando, à direita está a mesa dos pães da proposição, à esquerda nós temos o candelabro iluminando, à frente, próximo à entrada do véu para o lugar santo dos santos, o altar do incenso, que será um comentário futuro, e dentro do Santo dos Santos, a arca, contendo a vara de Arão, uma porção do maná e as tábuas do testemunho. Tudo bem. Então, meus queridos, agora nós vamos ver também a aplicabilidade de tudo isso, porque todas essas coisas eram símbolos, eram figuras, conforme nós vamos ver lá em Hebreus. Então, uma primeira coisa muito interessante que nós vemos aqui, em primeiro lugar, é que o candelabro com as luzes deveriam permanecer acesas constantemente. Todos os dias essa luz tinha que ser acesa e não poderia haver neste ambiente trevas. Isto fala muito para nós, não é? Se não há luz, as trevas dominam. As trevas dominam por falta da luz. Onde há luz, as trevas não podem imperar. É por isso que a igreja, né, nós daqui a pouco vamos falar, e o crente é luz do mundo. Porque onde não há luz, as trevas dominam. Não é? Certo pensador do passado, ele diz que para que o mal se propague, basta que os homens de bem se calem. Não é? Então, onde a luz não está acesa, as trevas dominam, mas onde há luz, as trevas vão embora, porque a luz e as trevas não podem conviver no mesmo ambiente. Então, constantemente essa luz estava acesa. E que aplicação nós tiramos para as nossas vidas? É que a lamparina do cristão, não é? A lâmpada da igreja, ela deve estar constantemente acesa. O fogo, a claridade para Deus é algo fundamental. Nós vemos na criação do mundo que a primeira ordem de Deus foi: haja luz. Então, como se, não havendo luz, nós não podemos criar mais nada. As trevas é um lugar de ausência de luz, né? As trevas é um lugar de ausência de atividade, porque nas trevas não tem como ter atividade. Muito bem, então o candelabro com as luzes acesas constantemente. Na interação com o professor está escrito: as lâmpadas do tabernáculo precisavam ser mantidas acesas constantemente, e para isso o povo precisava fornecer o azeite, o combustível que alimentava as chamas. Então, meus queridos, para que nós mantenhamos essa luz acesa constantemente, é necessário que nós tenhamos azeite e é necessário que haja uma reparação constante, não é, neste objeto que produz a luz. Nós vamos ver que o candelabro, ele tinha manutenções para que essa luz estivesse constantemente acesa. Não é? Então, a funcionalidade da igreja, a funcionalidade da vida cristã é justamente iluminar. Eu fui militar do Exército 30 anos e nós tínhamos lá um provérbio, apesar que a aplicação é outra, mas lá se dizia que o Exército pode passar um século sem ser empregado, mas não pode passar um minuto
despreparado. Ou seja, a lâmpada tem que estar acesa constantemente, iluminando constantemente. Se a luz se apaga, as trevas invadem. É o primeiro ponto. O segundo ponto, o candelabro deveria ser alimentado com azeite. O candelabro deveria ser mantido alimentado com azeite. Então, nós vemos um texto muito interessante que está na nossa lição, irmãos, que é Zacarias capítulo 4, versículos de 1 a 3, que diz que o candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite, e este vaso, por sua vez, achava-se conectado a duas oliveiras. Então, uma coisa interessante, o combustível que fazia com que o candelabro se mantivesse aceso era o azeite. O azeite da mais pura qualidade, né, alimentava esse candelabro, né, e aí o candelabro ardia, não é, suas lâmpadas, que eram fogo, né, ardiam constantemente. Que aprendizado nós temos com isso e que aplicação, e aí nós podemos estender? É a presença do Espírito Santo. Né? O que faz você vencer, o que faz você brilhar, não é o seu orgulho, não é a sua autoafirmação. O que faz você brilhar é o Espírito Santo em sua vida. Ninguém brilha simplesmente por suas boas atitudes pessoais, pois pelos seus méritos pessoais. Não, irmãos, é interessante que nós tenhamos a presença do Espírito Santo em nossa vida. No culto de ensino da igreja, nós nos referimos a isso. E eu dizia aos irmãos, olha, irmãos, é importante que o cristão, onde ele chegue, ele faça a diferença. A senhora não mora nesta rua, o senhor não mora nesta rua, o senhor não congrega nesta igreja, o senhor não está naquela empresa por acaso. Não, às vezes o lugar que nós moramos, o lugar que nós privamos, né, é um lugar difícil. E tudo que você pensa é ir embora desse lugar, é sair dessa empresa, é sair dessa família, é fugir dessa rua. Mas pode ser que você seja a única lamparina acesa neste lugar. E se não houver trevas, não há necessidade da luz. A luz vem para clarear e dissipar as trevas. Então, queridos, quem faz com que a gente brilhe, quem faz com que a gente seja uma carta boa e lida por todos os homens, quem faz com que a gente seja uma luz colocada em cima do alqueire, do velador, né? Quem faz com que a gente exale o bom cheiro de Cristo? É o Espírito Santo morando em nós. Alguém muitas vezes nos encontra e diz, o senhor é crente? Aí você diz, sou. Por quê? Você fica admirado, né? Não, porque eu estou vendo no seu jeito, né? O senhor tem um brilho no rosto, a senhora tem um brilho no rosto, você está na faculdade e alguém diz, você é tão diferente, você conversa com todo mundo aqui e tudo, você é normal como um ser humano, mas tem uma coisa diferente em você, o que é? Aí você pode dizer, é a presença do Espírito Santo em minha vida, por isso que eu brilho, não é? E este brilho, não é com a alimentação desse azeite do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. A fim de que a nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos essas coisas acesas em nossa vida, nossa união com Cristo, nossa comunhão fraternal e nosso testemunho diário no poder do Espírito Santo. Queridos, em terceiro lugar, também havia algo muito interessante com o candelabro, é que havia um cuidado permanente com o candelabro, ao que nós denominamos de manutenção. A nossa vida espiritual também carece de manutenção. Às vezes a gente tem que pegar o espevitador, né? Como diz a lição, mas para que este brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro.
Então tinha que cortar aquelas pontas de pavio queimado, tinha que limpar o local onde queimava, tinha que verificar esse material que queimava ali, o azeite, a qualidade, tudo direitinho. Havia uma manutenção. E na nossa vida também é assim. Nós somos homens, a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia diz que a nossa natureza, não é, apesar de termos uma nova natureza em Cristo, mas o velho homem, não é, de vez em quando quer ressuscitar. E nós vivemos numa luta. Paulo, ele chega a dizer, ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, meus queridos, Lamentações 3:22 diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. O salmista diz, e ele fala, Senhor, lembra-te da nossa estrutura, a nossa estrutura que é pó, a nossa estrutura que é cinza. Nós que somos vermes, né? No capítulo 8, se eu não me engano, versículo 3 ou 3:8 dos Salmos, né? Vamos até conferir para não deixarmos essa referência pendente. O salmista diz algo muito interessante e eu quero compartilhar com vocês, porque essa palavra ela sempre impacta o nosso coração. Vamos ver se é 3:8. 3:8, não. Então vamos ver aqui o inverso. 8:3, é isto aí. O salmista diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Né? Então, queridos, aqui também está contida a condição humana. Né? Condição humana, não é? De hoje estar de pé, amanhã cair, não é? E nós precisamos de uma manutenção diária, né? Uma manutenção diária. Quando Jesus lava os pés aos seus discípulos, Pedro quer tomar logo um banho e diz, não, você já está limpo. Né? Agora, né, essa lavagem dos pés também tipifica, né, a poeira que nós vamos contraindo no dia a dia. Não é uma palavra que nós falamos que não deveríamos ter falado, é algo que deveríamos ter feito e deixamos de fazer. Não é? São os nossos pecados, né? João vai dizer, se dissermos que não temos pecado, nós mentimos, não há verdade em nós. Né? Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E quem anda na luz e tem comunhão com os irmãos, tem pecado? Né? Obviamente, porque nós somos seres humanos, falhos, fracos, né? E vamos nesta caminhada, nessa estrada espinhosa da peregrinação da igreja na terra. Mas, queridos, nós aprendemos aqui que como havia um cuidado diário com o candelabro na sua manutenção, deve haver na nossa vida. É aquele crente que para, não é, todo dia e reflete sobre sua vida. Ao invés de ficar cuidando da vida dos outros, ele olha para a sua vida. Como disse Paulo lá em Romanos capítulo 11, não é? Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então essa análise, esta reflexão, esta autoverificação, ela deve ser feita constantemente. Como é que eu estou? Como está a minha vida de oração? Está ruim, então vamos dar uma limpada nisso aí. Como é que está a minha leitura da Bíblia? Está ruim, vamos cortar esse pavio queimado, né? Como é que está o meu trato com os irmãos? Como é que está o meu serviço na obra de Deus? E essa autoanálise nós vamos nos corrigindo, não é? E para que a gente possa brilhar mais e mais. Quanto mais limpo o candelabro, né? Quanto mais manutenido, maior o brilho para a glória de Deus. Vamos ver aqui o primeiro ponto, o primeiro tópico, subtópico 3, eu marquei aqui, vamos ver, subtópico 3, está marcado. E o parágrafo 2º diz, mas para que este brilho perdurasse, era imperioso que Arão
e seus filhos cuidassem diariamente do tabernáculo. Muito bem, conforme Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8. Quarto lugar, o candelabro tinha seu lugar estratégico. Ele não era colocado em qualquer lugar. Obviamente, quando Deus colocou que ele deveria estar naquele lugar, é porque daquele lugar ele conseguia fazer a iluminação pretendida, a iluminação desejada por Deus. Nós vamos ver aqui uma referência muito interessante, que já é para uma aplicação prática, nós vamos falar daqui a pouco, que está em Mateus capítulo 5. Não é? O Senhor diz assim: vós sois, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que é que Jesus disse? Não basta ser luz. A luz tem que estar no lugar certo. Então, eu sou luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, lá em João 8, 12, não é? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, Jesus é a luz, nós o seguimos, somos pequenos luzeiros, vamos dizer assim. E Jesus orienta eles, não, vocês são luz, tudo bem, mas vocês não podem ser luz e ficar colocado debaixo do velador, não é? Então, você tem que ser colocado em cima do velador. Eu estou aqui num ambiente iluminado, as luzes não estão embaixo, elas estão em cima, para que otimize a luminosidade, né? Então, queridos, é algo muito interessante. Não adianta alguém ser dotado de talentos, não adianta alguém ter um trabalho brilhante, mas viver escondido, viver com esse talento enterrado, viver com essa dotação do Senhor guardada numa gaveta, né, os projetos parados. Ainda ontem, na mensagem oficial que tivemos no Templo Sede, a mensagem foi de alargar as tendas, né, e você avançar, né, não ficar parado, né, parar de sonhar, parar de crescer e parar de brilhar. Se a lâmpada estiver num lugar escondido, para nada serve. Assim como Jesus disse que se o sal ele perdeu o sabor, perdeu o tempero, ele também não serve mais para nada, deve ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, vemos que o fato do candelabro estar num lugar estratégico quer dizer que eu e você, com o talento que Deus nos dotou, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, que é esse óleo do candelabro, nós devemos brilhar. E brilhar onde? Onde a gente possa ser visto. Brilhar no meio da nossa família, brilhar no meio da igreja, brilhar lá na empresa. Né? Alguém até usa dizer que há crente que é crente 007, né? É o crente escondido, ele trabalha na empresa, trabalha na fábrica, estuda na faculdade e ninguém sabe que ele é cristão. Né? Nem sabe, nem vê Cristo nele, é triste isso. Então o cristão, ele não tem como se esconder. Nós vamos ver que Pedro, mesmo ali se escondendo e tal, se assenta na beira da fogueira, alguém diz, não, você andava com ele. Não, eu nem conheço esse homem. Alguém disse assim, até o jeito de você falar te denuncia. Então, irmãos, o crente não tem como se esconder. Ele é uma luz que brilha e ele deve estar no lugar que Deus colocou ele para brilhar. E aqui eu coloco uma palavra de Deus para você. Não reclame do lugar onde você está, porque de repente, nesse lugar de treva, nesse lugar de crise, você é a única lâmpada que está acesa aí. Então fique onde está, brilhe para a glória de Deus. Muito bem. Em quinto lugar,
nós vemos uma característica interessante, que era do candelabro e da luz. E isso é uma observação que muitos ensinadores têm feito, e eu acho muito interessante, é que a luz, ela fala silenciosamente. Né? Nós temos um CD que toca, e a gente ouve a voz do cantor. Né? Nós temos a pregação, onde nós ouvimos a pessoa falar a mensagem. E nós temos, queridos, aquele testemunho silencioso como a luz. A luz, ela traz satisfação ao ambiente. Ela brilha, ela ilumina, ela cumpre o seu papel e você não ouve uma só palavra. Isso fala muito do nosso testemunho pessoal. Né? Um certo ensinador do passado, que eu não lembro agora bem o nome, não sei se Agostinho ou um outro lá para trás, né? Não me lembro, mas me lembro bem dessa frase interessante, que ele dizia: pregue o evangelho, né? Se precisar, com palavras. Né? Então, meus queridos, o nosso testemunho, o nosso porte, a maneira como nós tratamos os nossos filhos, a maneira como nós tratamos o nosso cônjuge, a maneira como nós tratamos as lideranças da igreja, a maneira como nós tratamos os nossos irmãos, a maneira como nós tratamos as pessoas de fora, a maneira como nós negociamos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós nos comportamos e muito mais, guarde isto, a maneira como reagimos quando somos muitas vezes afrontados, quando somos desprezados, quando somos humilhados, e isso fala muito da nossa vida cristã. E há pessoas que não abrem quase que a boca, mas a sua maneira de ser fala do Cristo vivo que mora dentro dela. Então o candelabro era um testemunho silencioso, vamos dizer assim, dentro do tabernáculo, né? Que ali ele representava Cristo, a luz do mundo. Também nós temos aqui, eu enumerei em 6º lugar, que Israel, Jesus, a igreja e nós somos luz para o mundo. Então, meus queridos, nós vemos que esse projeto de ser uma luz para o mundo já começa em Israel. Né? Israel, quando Deus fala com Abraão e diz para Abraão, que Abraão, isso está lá em Gênesis capítulo 12, que Abraão deveria ser uma bênção para todas as nações. E o Senhor disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas a presença de Israel seria para ser uma fonte de bênçãos para todas as nações, até porque eles detinham, num bom sentido, não é, a revelação. E isto não era para ficar só para eles, era para compartilhar. Não é? Nós vemos que em Jesus, não é, ele diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Depois ele fala lá em Mateus 28, a partir de 19, ele diz: portanto, ide e ensinai todos. Então, queridos, a proposta de Deus é o mundo. João escreveu palavras de Jesus para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto de Deus era luz para o mundo, salvação para todo o mundo. Nós vamos ver uma referência interessante com respeito a Jesus em Mateus 4,16, que diz assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. É cumprindo uma profecia lá de Isaías. Então, Israel, e nós vamos ver mais ou menos o projeto em José. Né? Abraão, ele chega no Egito, quase que arrebenta o Egito, porque toma uma mulher dele e ele não fala nada, diz que é irmã dele e quase que a praga desce no Egito. Mas em José nós vemos algo mais chegado ao projeto inicial de Deus. José vai para o Egito e lá no Egito ele é o salvador do mundo, na medida em que ele junta provisões, ele junta alimento durante 7 anos, né, de fartura, e nos próximos 7 anos, né,
ele tem armazenado para salvar o mundo e salvar a família de Jacó, que eram os descendentes de Abraão, Isaac, e que seriam, não é, os filhos da promessa, promessa feita a Abraão. Então nós vemos Israel deveria ser uma luz para as nações. Não cumpre perfeitamente. Depois vem o evento Jesus, quando Jesus vem e diz: eu sou a luz do mundo, e ele cumpre plenamente a lei, ele obedece, ele é o Filho de Deus, ele é 100% homem, 100% Deus, e nele não há pecado, na sua boca não se achou engano, ele é luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E depois Jesus é levado aos céus, ele deixa a igreja, não é? A igreja primitiva, que deveria também cumprir esse papel como luz. E nós, Jesus disse à igreja e disse a nós, não é? Vós sois a luz do mundo. Luz para o mundo. Muito bem, Israel, Jesus, a igreja e nós, na nossa individualidade, deveremos ser luz para este mundo. Ok. Em sétimo lugar, nós aprendemos algo muito interessante. O candelabro não produzia luz por si mesmo. Ele deveria ser acendido, né, para brilhar. E certamente esse fogo deveria vir do altar. Não é? Muito bem. Então, meus queridos, nossa luz, eu acho muito interessante, porque nós somos luz do mundo, mas em sétimo lugar eu gostaria de destacar isso aqui, que vale a pena esse comentário. Nossa luz, ela é uma luz derivada. Assim como a lua, ela ilumina a noite, mas a luz que a lua reflete para nós é a luz do sol. O sol projeta sua luz na lua e a lua reflete a luz em nós. Então, meus queridos, por que isso é importante? Porque nós não brilhamos para sermos estrelas em nós mesmos. Há muita gente se achando a estrela, né? Mas é importante que eu entenda que a luz que há em mim não é de mim mesmo, é a luz que deriva de Cristo para nós. Então, todo o sucesso que Deus te dá no seu ministério, você sendo cantor, você sendo pregador, você sendo pastor, você sendo um ministro em qualquer área da casa do Senhor. É importante que a gente entenda que essa luz que nós refletimos, ela não vem de nós mesmos. Então, por mais que alguém te elogie, por mais que alguém diga você é o bom, você prega como ninguém, você canta como ninguém, você vai ganhar o prêmio da música gospel. Você precisa dizer a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Porque se Ele retira esse talento de você, se Ele retira essa luz que é projetada em você, você se apaga e você não é mais nada. Nós conhecemos muito, eu poderia enumerar aqui, não vou fazer, logicamente, mas enumerar quantos pregadores que no passado foram tão usados por Deus, não é? Quantos cantores tão usados por Deus, e de repente, queridos, quando eles se envaidecem como Nabucodonosor, não é? E Deus retira a sua glória dessa pessoa, oh, que tristeza! Você vê a pessoa hoje, não é nem lembrada. E como perdeu tudo isso? Ela esqueceu a Bíblia, ela esqueceu como se prega. Não, nem esqueceu a Bíblia, nem esqueceu como se prega. Mas a graça de Deus, a iluminação de Deus sobre a sua vida saiu por causa da vaidade, porque se achou a estrela do momento. Eu tenho muito medo, me perdoem aqui a crítica, eu tenho muito medo desses prêmios gospel aí de melhor cantor. Um pastor pregou no Rio de Janeiro, depois teve o troféu do melhor pregador, ele pegou aquele troféu e jogou no lixo depois. Não é? Fez muito bem, porque a glória, a honra é de Deus. Fuja dessa vaidade que a gente gosta. E a vaidade é a arma favorita de Satanás. Vaidade é a arma favorita de Satanás. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente que lida com multidão, a gente que lida com mídia, recebe elogios, né? Eu recebo aqui comentários no vídeo elogiosos, né? Às vezes vem aí uma criticazinha, mas a grande maioria é elogiosa, né? Eu não posso me envaidecer. Eu não posso.
Eu tenho que lembrar, dizer, Senhor, eu sei de onde eu saí, Senhor, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou e sei por que sou quem eu sou. Foi o Senhor que fez isso na minha vida, não é? E a tua graça, eu não abro mão, eu não dispenso a tua graça e a tua iluminação. Então, meus amados, fica este aprendizado. A nossa luz é uma luz derivada. Essa luz não é sua, essa luz vem do Senhor Jesus, passa por você, te iluminando para a glória do nome do Senhor. Vamos ver então que as horas vão voando, né, e o vídeo tem uma extensão. Em oitavo lugar, por que eu quero basear esse oitavo tópico, irmãos? Porque no terceiro tópico da nossa lição, fala assim: a fim de que a nossa luz brilhe continuamente, mantenhamos essas três coisas básicas: nossa união com Cristo, é o que eu estou praticamente falando aqui agora, né, que é unido a Ele, né, por Ele, com Ele, que a gente tem alguma coisa. Posso todas as coisas nele, né, naquele que me fortalece. Nossa união com Cristo. O candelabro visto por Zacarias ardia de forma ininterrupta, já li, pois estava ligado a um vaso de azeite, e este, por sua vez, achava-se conectado a duas oliveiras. Então fala, né, dessa fonte do azeite, que também não é gerado em nós, vem da unção do Espírito Santo em nossa vida. Então, nossa união com Cristo. Também nossa comunhão fraternal. Isto é luz. Jesus falou que nós seríamos conhecidos como seus discípulos, não é? Me parece que está lá, né, em João 13:34. Que se nos amarmos como Cristo nos recomenda, seremos conhecidos como seus discípulos. Então, irmãos, a comunhão, que eu falei aqui, a forma de relacionamento com os nossos irmãos, fala muito dessa luz que brilha em nós. Então, nada tem testificado tão mal contra nós cristãos do que as nossas brigas, as nossas encrencas, as nossas contendas, as nossas desuniões em todas as camadas. A começar pelos grandes que estão lá por cima, né? Por pastores que muitas vezes deixam de dar o exemplo que deveriam dar, né? E ficam brigando, né? Ficam trocando farpas e outras coisas. Não, o mundo não quer ver isso. O mundo quer ver em nós um evangelho genuíno. Se Jesus mora em mim, se Jesus mora em você, como eu posso te odiar? E nós estamos assim, de crentes intrigados dentro da igreja, né? Líderes intrigados dentro da igreja, membros que não falam um com o outro, membros que trocam de calçada quando vê o outro membro que está vindo, né? Que luz nós estamos refletindo? E o ímpio olhando, né? De se lá no meio deles eles são desunidos, não é? Como é que Cristo pode estar? Jesus disse que um reino dividido, ele não subsistirá. Porque disseram que Jesus estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. Ele disse, se eu estou sendo usado pelo príncipe dos demônios, como é que eu vou expulsar os demônios? Então, meus queridos, é incoerente um povo que está na luz, um povo cheio do óleo do Espírito Santo, da graça de Deus, salvo, caminhando para o mesmo céu que cabe todos nós, não é? Não haverá no céu falta de nada, né? Haverá, muito pelo contrário, suficiência em todos os aspectos. Então, por que a gente ficar? Então, nada tem testificado tão mal contra o povo chamado igreja, né? Porque a igreja mesmo não anda brigando, não, mas a comunidade religiosa, né? Nada tem testificado tão mal, né? Quanto a nossa desunião, as nossas brigas, as nossas contendas, as nossas dissensões. É como a igreja de Corinto. Vá ler lá na igreja de Corinto, você vai ver uma igreja que tinha todos os dons, mas uma igreja recheada de disputa, de contenda, de inveja, de humilhação de uns para com os outros, não é? E Paulo reprovou isto. Tinha até partido lá dentro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo e tudo mais. Deus não aprova isso. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo tem poder para demandar todo este mal. Então, nesse oitavo tópico eu quero colocar, não podemos apagar
a luz uns dos outros. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, e isto é a essência da inveja, nós muitas vezes, por não nos conformarmos com o sucesso do outro que desejávamos para nós tentamos abafar, denunciando, procurando coisinhas pequenas para denegrir a imagem do outro, né? Nosso pastor presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, pastor presidente aqui do estado de Alagoas, como tem sofrido tantas setas, tantas flechadas, tanta denúncia, um homem íntegro, trabalhador, de bom testemunho, com história, não é? E pessoas mandam lanças como Saul, né? Mandam lanças, flechas e querem fazer denúncia e querem fazer isso para ver se denigre a imagem do servo de Deus. Mas ninguém pode contra a verdade. Esta é a alegria do meu coração. Então nós não podemos viver uma vida demoníaca de tentar apagar a luz do irmão. Não, isso é mal. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu quis destacar isso no 8º ponto. Cuidado para não tentarmos apagar a luz uns dos outros. Em 9º e penúltimo lugar, o candelabro era de ouro, porque falava também da nobreza. Da nobreza. Não vou comentar muito sobre isso aqui, não é? Mas tudo na obra de Deus é nobre. Não é? Tudo na casa de Deus é nobre. A obra de Deus deve ser feita com excelência. Deus requer dos seus filhos, Deus requer do seu culto, não é? Excelência. E, em último lugar, que o tempo já vai nos sufocando, o candelabro aceso dentro do lugar santo, nós, brilhando no mundo como luzeiros, Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Fala também, queridos, isso nos fala muito desse candelabro aceso dentro do ambiente. Fala muito da transparência da obra de Deus. A obra de Deus deve ser transparente. Tudo que fazemos na obra de Deus deve ser transparente. E fala também de um Deus que vê tudo. Tudo era iluminado naquele ambiente. Nós podemos aí inserir como referência Salmo 139, onde o salmista diz assim, para onde me irei do teu espírito? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, no profundo da terra, eis que tu estás ali também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Não temos como fugir de um Deus que nos vê, de um Deus onde não podemos nos esconder, de um Deus que é luz e nos ilumina. Assim, meus queridos, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo possa falar mais alto ao seu coração. Se você apreciou esse vídeo, eu peço a você que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus grupos, não é? Que você se inscreva aí embaixo onde tem inscreva-se, você pode se inscrever. Semanalmente você vai estar recebendo esse vídeo. Um vídeo simples, eu sempre digo, nossa palavra é uma palavra simples, mas pode ser que ela desperte uma ideia. Essa é a nossa intenção. Por isso que a escola bíblica complementar é trazer mais ideias que muitas vezes não estão contidas, porque a lição também é limitada pelo espaço, né? Então, você pode ampliar. Né? Então, você pode se inscrever aí que você semanalmente recebe esse vídeo. Também dê o seu like aí na mãozinha, clique aí, né? E abaixo você tem lá comentários. Coloque lá um comentário, às vezes uma ideia, para que a gente possa melhorar. Que Deus abençoe e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até a próxima semana, se Deus quiser.